Olá! 6 entre 10 pessoas têm dificuldades em realizar operações que envolvam divisão. E o pior, galera, tem aquelas que fogem totalmente de situações problemas quando encontram a palavra dividir. De todas as operações básicas da matemática, a divisão é a pedra no sapato de muita gente. Bora lá tentar resolver todas essas dúvidas? Fala, Gebricando! Eu sou Cris Lúcia, bem-vindo de volta ao nosso canal. Esse é mais um vídeo da série Operações Matemáticas, do básico à situação problema, passando pelo matematiquês. E antes que eu me esqueça, falando em matematiquês, pega lá o seu dicionário para nós colocarmos mais algumas palavras nele. Hoje nós vamos falar sobre divisão, ou seja, o processo de separar em partes um inteiro, ok? Assim também como na adição, subtração e multiplicação, a divisão também tem, além da sua particularidade para ser resolvida, ela também tem as suas palavras específicas, ou seja, o seu próprio matematiquês. Antes de nós começarmos com a nossa pegada, que são os exemplos, vamos primeiro partir para algumas informações importantes. E já se prepara que esse é o nosso primeiro print de hoje. Segue aí algumas informações que nós não podemos esquecer quando estamos efetuando operações com divisão. Uma delas é a operação inversa. A divisão, ela é a operação inversa da multiplicação, então fique atento, ela vai ter tudo a ver com a multiplicação que nós já vimos no vídeo anterior. A tabuada, lembrarmos que a tabuada sempre começa pelo zero. Outros são os passos. Toda vez que se desce um número, ele deve ser dividido. Nós vamos ver isso com mais detalhes. Outra informação é a vírgula. A vírgula só aparece nas divisões para nos mostrar uma forma de dividir aquilo que já começou a ser dividido. Pode parecer confuso, porém essas informações são primordiais para a gente conseguir trabalhar o nosso processo de divisão. Esse foi o nosso primeiro print. Segura aí que já vem o segundo com outras informações que são extremamente primordiais para nós. Bora lá? Ok, processo básico aqui, ó. Nós temos uma divisão de 10 dividido para 2, ou seja, um todo, que é o 10, dividido em duas partes, ou seja, dividido para duas pessoas, vamos dizer assim. Algumas coisas devem ficar claras, por exemplo, como a divisão se apresenta, e ela tem vários formatos. O mais conhecido que nós temos é esse 10 dividido para 2 com essa simbologia que vocês estão vendo aí. Outra simbologia muito comum é esse 10 dividido para 2 com esses dois pontos. Se vocês olharem, isso aí é a representação da hora, porque afinal de contas nós dividimos 24 horas em partes. Então essa simbologia é bem similar à simbologia da hora. Outro formato que nos aparece, que nós não podemos esquecer, é o formato de fração. Então, quando se falar fração, fração nada mais é do que uma divisão. Esse formato de fração também aparece para nós com esse traço na diagonal, ou seja, o formato de fração tanto com traço na horizontal como na diagonal representam a mesma coisa, ou seja, uma divisão. Outro formato que ela aparece para nós é o formato onde nós realizamos a maioria dos cálculos, que é o formato onde o nosso número aparece dentro de uma chave, ok? Bem, agora que nós vimos algumas informações que são relevantes e extremamente importantes, vamos partir para o nosso primeiro exemplo? Bora lá? Ok, nosso primeiro exemplo aqui é 108 dividido para 4, ou seja, o nosso inteiro é 108 e será dividido em 4 partes iguais. Primeira coisa, qualquer momento que você esteja trabalhando com o processo de divisão, pense sempre na tabuada do número que será dividido em partes. Por exemplo, aqui nós teremos que dividir 108 em 4 partes. Então nós vamos pensar lá na tabuada do 4, ok? Primeira coisa. Nós temos que olhar os números em partes. Então nós teremos 108, que será dividido para 4.
ok? Utilizamos aquele método com chave, que é o mais utilizado para os processos de divisão. Primeira coisa, nós vamos olhar o primeiro número aqui, galera. E o primeiro número, ele é 1. Só que acontece o seguinte, como é que eu divido 1 para 4? Como nós estamos no início da divisão, então nós temos como fazer a junção entre os algarismos. Então eu vou juntar esse 1 com o 0. A partir do momento que eu junto o 1 com o 0, eu tenho o número 10. Opa, 10 já é maior que 4, então eu posso começar a dividir. Automaticamente eu olho quem? A tabuada do 4, a tabuada de multiplicação. Lembra da história que a divisão é a operação inversa da multiplicação? Então eu vou olhar a minha tabuada do 4 e vou encontrar dentro dela um número que multiplicado por 4 dê 10 ou chegue próximo, sem passar. No caso aqui, se nós olharmos 4 vezes 0 é 0, vezes 1 é 4, vezes 2 é 8 e vezes 3 é 12. Opa, se eu fizer vezes 3, passou. Então a nossa opção será o número 2. Vamos colocar o número 2 aqui, ok? Então nós temos 2 vezes 4 é igual a 8. Aqui nós vamos efetuar um cálculo de subtração. Aqui nós temos 10 menos o 8, vai sobrar para nós o 2. Esse 2 para nós ele é denominado resto. Porém, nós ainda temos um número aqui, ó, ainda para ser dividido. O que nós vamos fazer com esse número? Nós vamos descer esse número e vamos fazer ele acompanhar esse número 2. A partir do momento que nós fazemos ele acompanhar esse número 2, agora nós temos o número 28. Mesmo procedimento. Vamos até a tabuada do 4 e encontrar um número que multiplicado por 4 dê 28 ou chegue perto. Então, analisando aqui a nossa tabuada, nós temos aqui o 28, onde nós temos o 4 vezes o 7, dando 28. Então, se nós colocarmos o 7 aqui, 4 vezes o 7, 28. Vamos efetuar um cálculo aqui de subtração. 28 menos 28 é igual a 0. O intuito de todo o processo é nós termos aqui o nosso resto igual a 0. Isso vai nos dar que a nossa divisão é uma divisão chamada exata. Exata por quê? Exata porque o nosso resto é igual a 0. Já que nós efetuamos a divisão, vamos agora para uma coisa muito importante, o nosso matematiquês, ou seja, já que a divisão também tem seus nomes, em particular fora sua forma de ser realizada, nós precisamos descobrir que nomes são esses. Pega o dicionário aí para anotar as suas novas palavras. Bora lá? Na nossa divisão de 108 dividido para 4, ou seja, o nosso todo 108 dividido em 4 partes iguais, nós temos aí que o 108 se chama dividendo. Então, toda vez que você ouvir a palavra dividendo, ela está relacionada à divisão, ok? E é aquilo que será dividido, ou seja, o nosso todo. O 4 é o nosso divisor, ou seja, em quantas partes será dividido o nosso todo. O nosso 27, ou seja, em quantas partes iguais eu terei, será o nosso quociente. E o nosso 0, ou seja, que mostra que a nossa divisão é uma divisão exata, é o nosso resto. Lembrando, esse resto ele pode ser 0 ou não. Existem aí algumas coisas que nós vamos ver futuramente. Para continuarmos nesse processo, vamos fazer mais um exemplo. E agora vamos fazer um exemplo com o temido 2 números na chave. Vocês vão ver que é bem simples. Bora lá? 756, nosso todo, agora nós sabemos que o nome dele é dividendo, dividido para 18, que são em quantas partes iguais eu quero dividir, ou seja, o nosso divisor. A partir desse momento, nós vamos querer o quê? O nosso quociente. E esperamos que o nosso 0 seja o nosso resto, para termos uma divisão exata. Ok, 756 dividido para 18. Lembra que nós conversamos? Quando nós vamos fazer e efetuar qualquer tipo de divisão, vamos pensar na tabuada de multiplicação, já que a divisão é a operação inversa da multiplicação. Nesse caso, nós vamos pensar na tabuada do
18. Neste processo, nós teremos, olha, 7, se nós olharmos, não dá para dividir por 18, é menor. Como estamos no começo da divisão, temos como fazer a união entre os algarismos. Então, eu vou unir o 7 com o 5. 75 é maior que 18. Prof, e se não ficasse maior? Eu poderia unir com 6, ok? Então, eu posso fazer nesse início de divisão a junção de quantos algarismos forem necessários para que ele fique maior do que está dentro da chave. No caso aqui, nós temos 75. 75 dividido para 18. Vamos lá na tabuada do 18? Se nós olharmos um número que chegue próximo de 75, é o 18 vezes o 4, ok? Então, aqui na chave, nós vamos colocar quem? O 4. 4 vezes 18, 72. Por que 72? Porque 72 chega próximo. Se nós fizéssemos por 5, daria 90, o que passaria. Aqui nós fazemos o cálculo de subtração. 75 menos 72, o resto aqui é 3. Lembrando, agora que nós temos o 3 aqui como resto, ainda nos sobrou um algarismo para descer. Então, nós vamos descer esse número 6. Então, nós teremos aqui 36. Então, o 36 será dividido por 18. Voltando lá na tabuada do 18, galera, que número que multiplicado por 18 dá 36 ou chega perto? No caso aqui é o nosso 2. Então, nós teremos aqui, ó, que 2 vezes 18 é igual a 36. A hora que nós fazemos o processo de subtração, 36 menos 36 igual a 0. Lembrando, 756, nosso dividendo. 18, nosso divisor. 42, nosso quociente. E o 0, o nosso resto. Temos novamente uma operação, ou seja, uma divisão exata. Bem, galera, nós vimos dois exemplos onde nós utilizamos a questão do trabalho com a tabuada e duas operações que são operações exatas. Existe muito mais particularidades com relação à divisão, mas isso fica para os próximos vídeos. Só lembrando, se você ainda não é inscrito, se inscreve aí no sinal, ativa o sininho e se eu estiver te ajudando, dá o joinha aí, ajuda muito a nossa família. Beleza, vamos lá? Como nós trabalhamos, nós vamos do básico à situação problema. Então vamos encarar uma situação problema e ver como ela se resolve e assim vamos trabalhar mais uma particularidade com relação à divisão. Bora! Nossa situação problema aqui diz o seguinte, que o senhor José comprou um imóvel com um valor inicial de exatos R$ 192.480, que poderão ser divididos em 6 parcelas iguais. Opa, parcela, lembrando essa história da parcela, está lá no nosso primeiro vídeo sobre a adição. De quanto deve ser cada uma dessas parcelas? Então vamos lá, primeiro processo. Nós sabemos que o nosso todo é 192.480 e sabemos que as nossas parcelas são 6. Primeira coisa, então quer dizer que eu vou ter que dividir esse valor em 6 partes iguais. Ou seja, vamos utilizar lá a nossa tabuada do 6, ok? Já vamos deixar ela aqui e vamos fazer o nosso processo. O que que nós temos aqui? R$ 192.480, que serão divididos, vou usar lá o processo da chave, certo? Por 6. Ok. Vamos iniciar a nossa divisão. O que que nós sabemos? Que o número 1 é menor que 6, então nós vamos ter que fazer a junção. Juntando com o próximo algarismo, nós temos 19. 19 dividido para 6 até que dá, porque 19 é maior. Então vamos lá. 19. Na tabuada do 6, qual é o número que chega perto? O nosso 3. Então nós vamos pegar aqui e colocar o 3. 3 vezes 6 é 18, chega próximo. Então, nós efetuando o cálculo de subtração aqui, nós teremos o quê? 18 menos 19, 1. O que que nós sabemos? Que nós temos que descer esse número 2. Vamos descer o número 2 e aí a gente vai para um ponto relevante dentro daquelas primeiras informações que nós vimos, aonde toda vez que eu desço um número, eu tenho que dividir. 12 aqui dá para dividir para 6, ou seja, se eu fizer 6 vezes o 2, vai dar exatamente 12. Então, colocamos o 2 lá.
Colocamos o 12 aqui e efetuamos o nosso cálculo de subtração. O que acontece agora? Nós temos que descer agora o número 4. Nós não podemos descer os outros números, nós descemos um algarismo de cada vez. Então, descendo o 4 aqui, o que a gente analisa? Opa, 4 é menor que 6, então não dá para dividir. Só que eu desci esse número e pela particularidade, toda vez que eu desço um número, eu tenho que dividi-lo. E aí é onde a gente entra na outra particularidade. A tabuada sempre começa pelo zero. Por quê? Olha só, se nós colocarmos aqui 1 vezes 6, vai passar. Qual é o único número que dá para nós colocarmos aqui, multiplicarmos ele por 6 e vai dar 4 ou chegar perto? O próprio zero. É um cuidado grave que as pessoas têm que tomar. Por quê? Muitas vezes o pessoal desce o 4, ele não dá para dividir, acaba descendo o 8 para ver se completa. E isso não pode acontecer. Essa junção de algarismos só pode ser feita no início. Então aqui nós temos 0 vezes 4, 0. Ok, nosso resto é 4. Agora que esse 4 é 0, aí sim nós podemos agora sim descer o nosso número 8. Descendo o nosso número 8 aqui, agora nós temos um número que é o 48. E 48 dá para ser dividido por 6. Aqui na nossa tabela nós sabemos que 48 é exatamente 6 vezes o 8. Então aqui 8 vezes o 6, 48. Opa! E agora, o que nos restou? 0. Só que ainda faltou um algarismo aqui para descer, galera, que é esse 0. Vou descer ele, volto àquelas primícias. Que número que multiplicado por 6 vai dar 0? O próprio 0. Então, nós usamos a seguinte condição. Ao invés de fazer 0 multiplicado por 0 e colocar como resto, já mandamos esse 0 para cá, porque nós sabemos que ele vai entrar aqui. Então, nós sabemos que 192.480 dividido em 6 partes iguais vai dar 32.080, ou seja, o senhor José terá que pagar 32.080 por cada uma das 6 parcelas. Galera, essa é uma das particularidades com maior erro em cálculos por aí, tá? Tomem bastante cuidado. Desci o número, eu tenho que dividir. Se não houver nenhum número que multiplicando por ele, ou seja, a partir do 1, né, que eu multiplicando pelo que está na chave, dê um número que seja ele mesmo ou esteja próximo, eu automaticamente já penso no 0, porque a tabuada de multiplicação começa pelo 0, ok? Então, não se percam nessas informações. Bem, galera, só deixando bem claro, passamos pelos nossos exemplos e pela situação problema, sem esquecer de focar no nosso matematiquês. Eu espero sinceramente ter ajudado vocês e auxiliado nesse início. Nós vamos fazer mais vídeos relacionados à divisão, já que ela é o nosso calcanhar de Aquiles, ok? Prepara aí para o último print da nossa aula de hoje. Nomes relacionados à divisão. Dividendo, sempre o todo. Divisor, em quantas partes o nosso todo vai ser dividido. Quociente, exatamente a divisão, ou seja, em quantas partes o nosso todo foi dividido. E o resto, que pode ser ou não zero. No nosso caso aí, sendo zero, nós temos uma divisão exata. Galera, eu espero de coração ter auxiliado vocês em mais essa empreitada sobre as operações do básico à situação problema, principalmente quando nós falamos de divisão. Lembrando que essa é uma série com alguns vídeos relacionados à operação básica, focando no matematiquês. Nós já temos 2 vídeos anteriores, que é o de adição e o de multiplicação, que eu vou deixar o link aqui nas descrições, tá? E vai subir um card aí para vocês também. Espero encontrá-los na próxima aula. Se você não é inscrito, se inscreve aí no canal, ative o sininho, porque essa série de vídeos vai continuar para auxiliar vocês e a gente se vê no próximo vídeo. Fui! Vídeos pautadas em cima de operações básicas.